Olá, hoje 25 de abril, algumas datas importantes na literatura brasileira. Em 1852 morre prematuramente Álvares de Azevedo, o poeta da Lira dos 20 anos. Em 1925 nasce em Conquista, Minas Gerais, Janete Claire, grande autora de telenovelas brasileiras. E em 1930 é publicado em Belo Horizonte, Minas Gerais, o primeiro livro do nosso grande poeta Drummond, cujo título é Alguma Poesia. E é justamente sobre poesia que venho falar hoje. Trago um pequeno livro chamado Poesia na Escola, A Vida Tecida com Arte, da autoria de Adriana Antunes de Almeida, editora Paulus. É um livro que apresenta aos alunos uma forma diferente de falar em poesia. Na primeira parte, que é a parte menor, nós temos ali uma introdução, algumas coisas teóricas sobre qual é o significado da palavra poesia, de onde é que ela vem, como é que deve ser uma poesia, o que é o texto lírico, o texto dramático, o texto poético narrativo, essas coisas mais sobre o texto poético em si. Na segunda parte, que é a mais interessante, ela vai mostrando formas diferentes da poesia falar sobre o amor aqui no Brasil. Ela começa com Santa Rita Durão, que conta um amor sofrido de uma índia, e em seguida passa para Álvares de Azevedo, poeta que, ao menos literariamente, morreu de amor. Como Álvares de Azevedo vem na sequência, cronologicamente falando da época do Santa Rita Durão, eu já me preparei para então ver algum poema do realismo que falasse sobre o amor. E qual não é a minha surpresa quando ela pula do romantismo para o nosso modernismo e me apresenta Vinícius de Moraes e o seu amor dolorido no trechinho que ela coloca de Por Toda a Minha Vida. Eu sei que vou te amar, a cada ausência tua eu vou chorar, mas cada volta tua há de apagar o que esta tua ausência me causou. Do Vinícius, ela volta no tempo para o Olavo Bilac, aquele que, por estar apaixonado, conversava com as estrelas. Ora, direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso? E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um pálio aberto, cintila. E ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Dali ele vai para Castro Alves, de Castro Alves para Ferreira Goulart, e assim ele vai indo até nos apresentar alguém que quase nunca é falado nas escolas, que é Patativa do Assaré, um nordestino que escreve numa linguagem, digamos assim, que não é a linguagem culta. Um trechinho dele. No verdor da minha vida, mode acalentar meu choro, minha vovó de bondade falava em grandes tesouro. Era história de reinado, princesa, príncipe encantado, com feiticeiro e condão. Essas história engraçada, tá selada e carimbada dentro do meu coração. Dali ele passa para o cordel e adivinhem para quem? Castro Alves? Não, Camões. E vai indo, vai indo, vai indo, até que nós chegamos então na parte final, que diz assim: tem mais poesia em brincadeira de criança
do que no encantamento dos adultos. Foi isso que poesia compreendeu. Aqui poesia está personificada. Daí espreguiçou-se demoradamente e aos poucos foi descobrindo que por toda parte há alguém escrevendo ou lendo poemas. Foi até a janela do seu quarto e ficou observando o rio Cuiabá, que passava rente à casa de Manuel de Barros, outro grande poeta brasileiro. E pela primeira vez, um domingo, o viu também. Os dois, maravilhados, discutiram longamente sobre o fato de todo o rio ser como todo dia, pois os dias nunca param de correr. Todo rio tem um destino, correr para o mar. É destino do rio ter para onde ir. Então o domingo interferiu. Mas e se ele não quisesse mais? Se ele se apaixonasse por aquela árvore de flores lilazes, que só desabrocha ao fim do outono? E se o rio não quisesse mais virar mar? Quisesse ser poça, água parada, ao pé da raiz da flor do galho? E mesmo que o sol viesse forte no verão e o secasse, ele preferisse virar nuvem-chuva e desaguar de tanto chorar? Se ele decidisse correr ao contrário? A poesia vive dentro de um espaço criativo, em que a imaginação tem por obrigação brincar, mas ali dentro também existe certa quietude, como um silêncio de flor que precisa de semente para depois desabrochar. E termina dizendo assim: um dia vai acontecer com você, Rubem Alves já profetizou, que uma poesia ou apenas um verso o acompanhará de forma amorosa para o resto da vida. E nesse dia, poesia se completará, porque o que ela mais deseja é que estejamos sempre em permanente estado poético. Você já tem uma poesia ou um verso que o acompanha há muito tempo? E você já está em permanente estado poético? A sugestão, então, é Poesia na Escola, A Vida Tecida com Arte, da autoria de Adriana Antunes de Almeida, editora Paulus, para que você possa amar a poesia e, quem sabe, viver num eterno estado poético.